Boa noite, você que nos acompanha em mais um episódio do podcast Soltando o Verbo com Carlos Gonçalves. E hoje eu tenho dois convidados aqui tremendamente importantes e vão abordar um tema muito específico e atual. Está com a gente a Jaqueline Costa. Jailson Santos. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês dois aqui com a gente em mais esse episódio. E o tema de hoje é empreendedorismo feminino. Como a mulher está ativa no mercado de trabalho para você, Jaqueline? Hoje, nós mulheres, a gente vem ganhando grandes espaços, né? Eu iniciei na parte de trabalho com 13 anos, né? Passei pela parte do comércio, já atuei nas indústria, na construção civil, que eu também tenho formação de técnico de segurança do trabalho. Atuei também, já tive a minha loja. Hoje eu atuo na prefeitura, né? Estou como secretária de comunicação, lazer e turismo. Então, assim, a gente vem ganhando uma proporção muito grande mediante o trabalho. Mas ainda temos muito o que conquistar, né? Que nós mulheres, assim, a gente busca profissionalizar, né? Na parte, inclusive, de estudos, igual também formei em direito, mas não é somente isso. Às vezes o mercado ele não está tão aberto a receber a mão de obra, porque tem também a questão, né? Que nós mulheres geramos vidas, né? E isso é uma dádiva de Deus. Então, às vezes, o contratante enxerga não como uma dádiva, mas sim como uma problemática, porque talvez a mulher vai, talvez não, a mulher vai ter que parar um período, né? Só que esse período também tem um, um respaldo jurídico no qual ela vai estar afastada pelo INSS, mas o empregador ele enxerga como uma problemática porque vai ter um desfalque ali no seu meio de campo ali do seu trabalho. E na parte política, eu acho que foi uma das que eu mais tive dificuldade que eu vejo até hoje, né? Porque na parte de indústria, as mulheres elas estão ganhando, estão conquistando cargos de liderança, né? Não é somente na produção, estão galgando aí cargos como de coordenadora, de gerente, então estão aumentando, né, esses cargos de liderança por nós mulheres. Agora, na política, ela já é algo mais camuflado. É como se dissesse assim, ó, vocês têm espaços, mas nós não temos. Igual começa pela cota, né? Nós mulheres temos a cota, aquelas que querem se candidatar, tem uma cota no partido, né, específico para as mulheres. Então, os partidos só conseguem colocar, desculpa, os candidatos se atingir a cota feminina. Só que não para por aí, porque a construção da legislação é feita exatamente por quem? Pela maioria são homens. Então, colocou uma cota que eu digo que é para camuflar, porque é somente na primeira fase, né? É onde que surgem muitas laranjas, vamos dizer assim. Porque eles não impulsionam as mulheres de fato para conquistar. Tanto que quando você pensa em entrar, os que já estão, que a maioria são homens, eles já ficam, nossa, eu vou perder meu posto. Então você tem um desequilíbrio ali total, né? E se fosse parar para analisar de fato, a cota não deveria ser no partido, né, para você se candidatar, e sim com as cadeiras. Por que não? Quem fez a legislação não colocou essas cotas mediante as cadeiras que temos, né? Então, por exemplo, no município são 15 cadeiras. Então, por que na legislação dessas 15 cadeiras, pelo menos 3 dessas cadeiras serem Destinadas às empossadas mulheres. por mulheres, não é? Ah, porque agora vai atingir exatamente aonde eu estou, onde a maioria são homens. E quando a mulher conquista essa cadeira,
eu vejo o quê? Porque eu já assisti, já acompanhei isso de perto. Eu via, né, diversas vezes reuniões com vereadores ou deputados, etc. E tinha mulheres que eram, né, que estavam ali no posto já como vereadora, como deputada, etc. E não era chamada para reunião. E detalhe que era da base. Então eles reuniam entre eles, mas a mulher não era chamada. Ela só é chamada no momento de votação, quando havia necessidade. E eu olhava aquilo e falei assim, gente, mas não tem cabimento isso. Porque ela foi escolhida pela população, ela está na base, mas ela não participa de nenhuma reunião. Por quê? Né? Então, não é vista. Não é vista, não é benquista. E aí você fala assim, mas por que disso? Então, eu vejo que na política, muitas vezes, não tem aceitação. É tanto que... eu até assisti já entrevistas de deputadas, né, falou, olha, os deputados, eles fazem reuniões com festas, e essas festas, eles não nos convidam. A gente reúne antes para definir pautas, e depois os homens, se reúnem para uma festa, na qual nós, mulheres, né, as deputadas, não são chamadas. E aí você fala assim, olha... É o machismo? Vai até que sentido? Até que ponto? Por que não elas podem ser chamadas? Vai coisas bem piores além disso, tá? Mas assim, você vê que a mulher, ela busca entrar nesse campo, né? Ter o seu espaço por mérito. Por mérito. E ainda tem um desmerecimento de outras mulheres, inclusive. Aquelas que buscam galgar, né? Cargos de lideranças. Outras que não conseguiram, elas enxergam aquela mulher como, olha lá, deve estar tendo um caso com alguém, deve estar sendo privilegiada, deve ser... Nunca é porque, olha, aquela mulher é competente, aquela mulher tem conhecimento, aquela mulher é foda, sabe? Então você enfrenta, sendo mulher, diversos preconceitos. Preconceitos até mesmo com as próprias mulheres. E aí, pastor? Eu vejo uma questão meio que cultural, né? Eu acho que vocês estão conquistando um lugar que era culturalmente masculino. E eu acho que essa questão, estou chegando agora, principalmente no Brasil, um tanto quanto assim, isso já é meio cultural, né? Se eu posso até não ter entendimento disso, mas eu sou homem. Mas eu tenho eu tenho direito, né? Então, alguém que chega agora e está conquistando, entrando naquilo que era cultural, vai ter esse choque, né? Agora, é claro que em todas as áreas, né? Eu vejo isso, por exemplo, na igreja. Quando você fala assim, uma pastora, assusta todo mundo. Dá uma correria, vai todo mundo para a Bíblia, para tudo quanto é lugar, para querer provar, para querer, sabe? Tipo assim, não, isso... E aí, tudo bem, há uma questão bíblica disso, né? Que é real, né? Onde foram instituídos sacerdotes, até em relação a uma cultura totalmente judaica, né? Que não patriarcalista. tem nada a ver com a gente, você entendeu? Mas assusta. Hoje, por exemplo, o feminino na igreja, vamos colocar assim, tem muito mais atividade do que o masculino. Mas mesmo assim sofre, às vezes, inconscientemente, eu não vejo maldade até. É mais essa questão cultural. Sempre foi assim, por que agora é assim? E as pessoas não aceitam muito bem a novidade, mudar as coisas do lugar, né? Aquela coisa que, até porque a necessidade das mulheres empreenderem hoje é justamente pela ausência masculina. A ausência masculina em termos de, eu vou falar em um termo espiritualmente falando, o sacerdote saiu do posto.
E de repente eu estou aqui, eu sou uma mulher, poxa, eu vou dar honra a quem ele saiu do posto. Então eu vou, e aí é onde em todas as camadas da sociedade tem essa novidade não, essa coisa da projeção da mulher, né? Na minha outra área, que eu sou professor de artes, então você vê as mulheres vão procurar empreender, artistas. Hoje você fala assim, artista, são muito mais mulheres do que homens. Elas têm muito mais sensibilidade e eu percebo que elas têm mais continuidade, assim. Elas têm mais consistência naquilo. E aí entra o que ela falou, e assusta, porque tem filho, tem família, tem uma série de coisas, mas elas não desistem. Eu vou embora. A necessidade, ou é aquilo que eu quero. E então, eu vejo como uma questão cultural que ainda está ainda muito forte na nossa sociedade, né? A questão, principalmente política, eu não conheço muito o ambiente, né? Mas deve ser muito pesado. Hostil. Deve ser muito pesado. O que a gente percebe? Dentro da igreja, os grupos de oração, a maioria são mulheres. Sim. São mulheres. Dentro da educação, Mulheres. se a gente pegar ali os primeiros anos onde a criança está sendo alfabetizada, mulheres. Mas quando passa para a faculdade, aí a predominância é masculina. Porque a gente vê o quê? Ah, não, a mulher que tem mais jeito com criança. Agora, ser professor de universidade é status. É status. Então, aí, não, agora eu quero assumir essa parte. Que não deixa de ser a educação propriamente dita. Sim. Então, a gente percebe muito também, se a gente analisar a questão cultural e a questão histórica, muitas, você falou aí das mulheres, antes eram mais linha de produção, agora já estão ocupando cargos de gerência. Por que elas foram para a linha de produção? Porque por conta das guerras, muitos homens foram para as guerras e as indústrias bélicas precisavam de mão de obra para poder fazer armamentos para poder fornecer aqueles homens que estavam no fronte de batalha. Como não tinha homem, quem que ia assumir isso? As mulheres. Então, quando o pastor fala sobre essa questão da resiliência, realmente, vocês mulheres são fantásticas. E nós trouxemos especificamente uma representante feminina por conta de que depois de amanhã é o Dia Internacional das Mulheres. Somos nós, mulherada. E essa questão que você está falando, ela é comprovada através da história e da cultura. Sim. Porque essa revolução, ela começou, né, com a Revolução Industrial. Exato. Né? Então, antigamente, os homens que eram os provedores, os mantenedores. Exatamente. E não tinha necessidade da mulher ir para buscar provimentos, né, trabalho para casa. E estava tudo bem. Então, as famílias eram maiores. Então, as mulheres tinham lá 10, 15 filhos, né? E aí, conforme você acabou de falar uma parte da história, ocorreu isso, né? E as mulheres começaram a ter espaço nas indústrias, por falta, inclusive, de mão de obra. As mulheres começaram a ir para a indústria, onde que teve também, né? Onde as mulheres fizeram manifestação, tudo, morreram queimadas, que é onde que se tornou, né? O Dia Internacional das Mulheres, mulheres guerreiras que foram atrás dos seus direitos, né? E do seu espaço. Então, antigamente, a cultura era completamente diferente do que foi aquele marco, que já teve uma mudança. Então, dessa mudança se tornou o quê? A mulher vindo para o mercado de trabalho. Como assim? E elas enxergaram a necessidade de, sim, estar ao lado do seu marido, ajudando e estabelecendo a sua família. E com o andar da sociedade, as coisas começaram a ficar piores, porque a gente passou aí por diversas crises econômicas, né? Até o Collor, né? Teve aí diversos fatores que foi mudando a economia, onde que as famílias precisaram se unir. E não somente o homem era o provedor da sua casa. Então, com isso aí as mulheres
passaram a entrar no mercado de trabalho. E hoje, aos tempos atuais, nós estamos buscando cargos de liderança, porque não é somente a mão de obra, nós também enxergamos que nós temos capacidade, né? Nós temos capacidade de intelectual, né? Nós podemos e devemos estudar, né? Se profissionalizar cada vez mais. Então, por que se a gente não só... o verbo não é pode, devemos prosperar, por que a gente tem que ficar só atrás da cortina? Se até a lei modifica conforme a movimentação da sociedade, por que não a cultura não modificar, né? Então, não é algo inflexível. Não, é algo moldável. A gente se molda a cada construção da sociedade. Hoje a sociedade ela está mais aberta. Eu até comento que tempos ruins constroem pessoas fortes. Tempos fracos, tranquilos constroem pessoas fracas, né? Então essa sociedade, esse caminhar, construiu muitas pessoas fortes porque passaram por grandes dificuldades, grandes impactos. Hoje em dia, a gente continua, não só nós mulheres, como os homens e os nossos filhos, estão aí num grande movimento, porque agora a gente está vendo que a gente passou pela Revolução Industrial, agora a gente está na tecnologia. Daqui a pouco nem vão ser mais humanos que vão estar aqui conversando, vão ser robôs, né? Então, a sociedade, ela modifica constantemente, de acordo com a inteligência, o poder divino que Deus nos deu, né? E nesse meio não está somente homens, também estão mulheres. E com isso nós somamos, né? Somamos para a construção desse mundão afora. Pastor, dentro desse contexto judaico-cristão, como o senhor enxerga hoje a figura feminina? Olha, biblicamente a mulher sempre vai ser aquela que nós respeitamos, né, e honramos o porquê e para que ela foi feita. Por que ela veio. Então, se você pega lá em Gênesis, criou Deus o homem, macho e fêmea os criou. Capítulo 1. Mas só que quando você decorre o texto, está ali Adão só apenas. A mulher aparece no capítulo 2. Quando aparece no capítulo 2, Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Falhei para ele uma disjuntora. Aí, essa palavra, quando você vai buscar no hebraico, o real sentido dela é quem confronta. Quem confronta ideias. Aquela que dá a segunda opinião. Então, isso é muito visível, né? Então, eu não sei se já aconteceu com você. Você está lá, vou fazer isso, já está certo, vou fechar negócio, isso e aquilo. Aí você fala, aí sua esposa chega e te fala assim, você já pensou nisso? Pastor, o senhor acabou de tirar um peso das minhas costas. Você entendeu? Você já pensou nisso? Aí você fala assim, putz, não tinha pensado nisso. Você percebe para que ela foi? Uhum. Então, quando fala, é igual a... Quando a gente fala que a mulher... Quando a Bíblia fala, né? Desculpa. Que a mulher tem que ser submissa ao marido. A palavra submissão, principalmente para nós aqui no Brasil, é uma afronta. Uhum. É uma afronta. Mas quando você vai ver o termo real da palavra, como foi escrito, é alguém que está debaixo de uma missão. Os dois em direção à mesma missão. Alguém que é suporte dessa missão. Se o cara não tem missão, não tem submissão. Aí é que é a questão. Se você é um homem, que você não tem uma missão, você não tem um norte, você não tem nada para que ela faça. Estou com você, estou junto, vamos lá. Você não consegue, de forma nenhuma, ter essa mulher do formato que a Bíblia diz.
E no caso, a mulher, ela acha estranho isso, né? Você vê que é cultural. Na nossa cultura, você fala, você tem que ser submissa ao seu marido. Ela pensa que o marido tem que mandar nela. Ela já imagina alguém pisando na cabeça dela. E não é. Submissão Não só vai pisar na cabeça da cobra. é estar junto na missão. Então, a gente até costuma dizer, Adão sozinho, jardineiro. Adão casado, governador do mundo. Vê se a mulher tem poder na vida do cara. Sim. Adão sozinho, jardineira. Cuidar do jardim. A mulher veio, agora todas as coisas são sujeitas aos dois. Você percebe que Deus, quando chama Adão, depois da burrada que fizeram, quem ofereceu o fruto foi Eva. Mas quando Deus chega, ele chama quem? Fala, Adão, é com você. A missão é sua. Até porque ele proibiu, foi Adão. Você entendeu? Então, a missão estava sobre o ombro dele. É isso que o pastor está falando, a questão da missão. Ele tem toda uma missão de discipular quem é a disjuntora. De estar ali junto, de estar perto. Será que Adão estava perto quando houve a tentação? Então, o que ele estava fazendo de tão importante que não cuidou da esposa dele? Então, vamos trazer assim. Então, nós vemos, quando eu falei até que é uma questão cultural, é uma questão cultural política que eu estava querendo dizer, né? Agora, quanto à cultura brasileira, a questão de o homem aceitar que a mulher trabalhe ou que ela esteja, mas aí vem a questão, a mulher tem que estar na linha de produção, tem que estar ali na... Não pode ocupar cargo de direção. Eu acho que a dificuldade é quando a mulher sai desse ambiente de missão. Então, ela pega a missão para ela. Aí a coisa acaba ficando um tanto quanto sobrecarrega. Você pode ver que a maioria das mulheres hoje, eu como pastor, oro, intercedo direto por mulheres que estão com a mente pifando. É aquela guerra mental, é a depressão, é o pânico, é isso e aquilo. Por quê? Tem o outro quesito, a estrutura. Pastor, já que o senhor falou de missão, vamos jogar uma missão para os nossos internautas. Sim. Você que está nos acompanhando, está fazendo sentido para você esse podcast? Deixa aí o seu joinha. Se você não é inscrito, já se inscreva, faça a sua inscrição, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. E quanto mais você participar, mais o YouTube entrega esse assunto de tamanha relevância para outras pessoas. Chame aí os seus vizinhos, os seus amigos, enfim, compartilhe com essas pessoas. E aproveite que você está no momento ímpar. São duas pessoas extremamente inteligentes, intelectuais e que estão aqui para nos ajudar. Envie a sua resposta. Pastor, e aí para os dois? Porque tem aquela história, né? O maridão chegou do serviço, tá lá de boa. A esposa também chegou do serviço e tem a segunda jornada. Porque aí tem criança para cuidar, tem os afazeres domésticos para lidar, e o maridão não ajuda em nada, pastor, só fica lá deitado no sofazão. E aí, como é que fica uma situação dessa, Jaqueline? Fica difícil, porque como a gente estava falando, a sociedade, ela mudou. Por mais que nós estamos atuando aqui, né, o pastor está falando sobre Gênesis, na construção, né, da humanidade, tudo, a gente também tem o Antigo Testamento, né, e o Novo Testamento com a vinda de Jesus. Isso mostra o quê? Que tudo vai modificando, né? Vão criando histórias. Assim como a sociedade modifica, como a gente acabou de trazer, né? Teve a Revolução Industrial, a gente está agora passando pela Revolução da Tecnologia. E com a mulher inserida nesse campo de trabalho, buscando seu espaço, agora não somente na questão de produção, mas sim também cargos de liderança, as mulheres, elas tiveram que ir para frente sim, né? Para essa linha de frente sim. Como que ia deixar os seus filhos também passando fome? Quantas mulheres perderam seus maridos em guerras e ficaram aí com 15 filhos? E assim foram transformando e mudando a história. Até as tribos indígenas, quem era que plantava, colhia,
e fazia a comida era as índias e não os índios, né? Então, as mulheres, elas têm um papel histórico, um papel fundamental. É que nem igual na Bíblia. A mulher, ela gera o fruto, né? Imagina sem a mulher não apenas foi criada ali, né? Tá em Gênesis, a mulher foi criada, mas dela vem a vida. Deus deu a permissão dela estar gerando vidas. Sem ela, o que se tornaria E só sabe por que Adão? que foi da costela? Por quê? Se fosse do pé, Adão podia pensar que podia pisar nela. Se fosse da cabeça, ela podia pensar que podia pisar no Adão. Então foi feito da costela. Igualdade. Próximo ao braço para ser protegido, do lado do coração para ser amada. Ah. Você gostou, né? Você Sei. gostou. E aí agora com toda essa mudança e as mulheres, né, trabalhando, não só as mulheres, porque hoje também os homens estão com grandes problemas emocionais, mas isso também de acordo de uma fatalidade que a gente acabou de sofrer, que foi a Covid, né? Uma pandemia na qual ninguém De proporções imaginava. mundiais. Né? Abalou emocionalmente diversas pessoas, né? Tanto homens quanto mulheres. E quando você tem uma jornada extensa e você chega em casa e o teu marido tá ali largado no sofá, automaticamente você fala, poderia me ajudar, por favor, né? Agora, graças a Deus, a minha filha já tem 11 anos. Mas, assim, ele sempre foi um pai presente, né? Tem as suas peculiaridades de todo homem, né? De sentar, assistir seu jogo e etc. Eu falo assim, isso você tem que colaborar, porque você está compartilhando a sua vida com outra pessoa. Então, aquela pessoa tem defeitos, assim como você também tem defeitos. Então, você tem que aceitar esses defeitos ou que ambos trabalhem para que se unam para não ter tanto desgaste. Então, ok, você está descansando, mas poderia depois ajudar com tal coisa, né? Aí ele vai estar ajudando. Da mesma forma que eu trabalhei o dia todo, estou fazendo tal coisa, entende? Então, é uma troca de ajudas, né? Um complementando o outro. Essa seria a ideia, né? Não é ninguém mais que ninguém, e sim duas vidas vivendo para dar continuidade para uma família, né? No caso, você tem filhos, você tem tudo. E aí, pastor? Então, aí entra... Pastor, você já não gosta de lavar louça, hein? Tô vendo. Deixa eu completar. Aí entra aquilo que eu acabei de falar. Então, Deus criou um formato. Aquilo veio por um bom tempo, né? Questão da tradição do homem sair para trabalhar, a mulher ficar em casa e cuidar dos filhos. Sempre foi esse padrão. Aí, de repente, vem essa mudança. Então, se eu mudo a missão, essa missão tem que ser coordenada pelos dois. A confusão vem aí, que o diálogo não existe. Não. A questão é que as pessoas não olham mais no olho, não falam, não sentam para conversar. Eu compreendo toda essa mudança por Covid ou uma série de situações, ok. Mas o dia em que as pessoas começarem a olhar no olho e falarem, marido e mulher, nós estamos falando deles, né? Peraí, se vocês estão em uma missão, você tem que sentar numa mesa e para onde que a gente vai agora? E esse diálogo sumiu justamente por essa demanda. Eu estou cansada, quero ficar quietinha. Eu estou cansado, quero ficar quietinho. Então, como pastor, eu vejo famílias se conversando dentro de casa através de mensagens. Nossa. Não existe mais mesa. Eu agora vou responder. Eu cozinho, eu lavo, passo, costuro. Ah, que maravilha. Pinto. Você entendeu? Você tem que ver os quadros que ele faz. Gosto de cozinhar, você entendeu? A maioria das vezes, cozinhar em casa é minha função. Entendeu? Hoje o cenário mudou porque minha esposa está em casa. Ela está em casa cuidando da nossa filha. Decidiu por ela mesma, depois de 7 anos numa empresa multinacional,
Ela falou, não, eu quero ser a Olha. mulher do lar. E aí ela, ok, muito tranquilo, mas independente disso, eu tô lá cozinhando, passando, às vezes a gente está saindo, fala, daqui seu vestido, daqui sua roupa, tô lá passando. Por quê? Porque eu fui discipulado para isso. Exato. Aí entra a questão muito familiar. Cadê as famílias? Que pai que você teve? Que mãe que você teve? E aí alguns não têm culpa, porque eles já vieram num lar desconfigurado. Então, minha mãe me preparou para o mundo. Quando nós somos em 6 irmãos, 3 homens, 3 mulheres. Uma semana eram as mulheres que limpavam a casa, outra semana eram os homens. Eu aprendi, até crochê eu sei fazer, Que legal, também. pastor. entendeu? Eu também. Então, olha só, é uma criação que me gerou hoje a habilidade de olhar para minha esposa e entender o que ela o que ela vai fazer, o que ela está fazendo. Agora, tudo isso está sendo totalmente minado pela cultura familiar de hoje. Então, as mães estão criando os filhos numa redoma, não filho daqui que a mãe faz para você. Você entendeu? Estão criando, aí entra a questão que você falou, estão criando filhos para um tempo fácil, fraco. E aí eles chegam num tempo que não é fraco, num mundo terrível como está hoje, eles vão ter dificuldade. Então vamos lá, eu volto à minha profissão de professor de artes. Hoje a minha profissão é arte-terapia, não é mais profissionalizante. As pessoas que me procuram têm crianças com pânico, com síndrome de pânico, com depressão, que está tendo, sei lá, um ataque de ansiedade na escola, crianças imperativas, ou seja, aí o médico fala, põe ele numa aula de artes, alguma coisa para dar uma acalmada, tal. Adultos que vão lá para simplesmente conseguir desligar durante 2 horas. E é impressionante como o ser humano tem a necessidade de desligar por um tempo, porque nós vivemos um mundo, né? Então, ali, a pessoa está ali desenhando, ela não consegue pensar em outra coisa a não ser o desenho. Então, percebe que é muito mais profundo, é muito questão familiar isso. Então, olha, em relação à família, o Celso escreveu assim, ó, relacionamento sem diálogo não existe, e isso não serve só para casal. Isso é fato, a gente tem percebido hoje uma ausência de diálogo muito grande envolvendo homem e mulher. Sim. Primeiro porque a mulher casa com o homem achando que casou com a menina. O rapaz casa com a menina pensando que casou com outro homem. Então aí ele quer conversar com ela pensando que ela é um homem, e ela quer conversar com ele pensando que ele é uma menina. Aí virou aquele angu de caroço. Quer ver um exemplo simples? Tá eu e Sônia em uma festa. Aí ela fala, você viu quem chegou? Aí eu olho. Ela fala, não é para olhar. Pastor, isso eu não consigo entender. Porque chega, você viu que chegou? Aí você vai olhar. Mas não é para olhar. Vocês fazem isso com a gente. Vocês fazem isso. Aí a gente fica meio perdido. Quer ver outro exemplo? O marido fala, vou sair para jogar bola. Vai. Ele não sabe se é para ir ou se é para ficar. Então, essa ausência de diálogo que foi gerado também por essa aculturação, já vamos pensar inclusive dessa forma, é que o marido ele não consegue expressar os seus sentimentos para a esposa e vice-versa. Principalmente porque hoje os dois estão meio que perdidos. Eu fazia uma coisa quando era pequeno, feia, viu, pastor? O pessoal vai me recriminar aí. Eu pegava a formiguinha e tirava a anteninha dela. Ai. Era coisa de criança. Ela ficava desorientada. Ficava desorientada, porque é aquilo que servia para ela saber para onde que ela estava indo. Hoje, a gente percebe que a tecnologia, de modo geral, e tanta coisa que a gente está recebendo de informação, que essas nossas anteninhas, elas não foram tolhidas, não foram cortadas, mas elas têm recebido tanta informação que desorienteia. Inclusive, a hora que o pastor estava comentando sobre uma terapia, que a arte se tornou uma terapia, e vem exatamente dessa mudança da tecnologia. Hoje, com a retirada do uso dos celulares nas escolas,
Acredito que vai ajudar muito, inclusive. Eu participei de uma reunião, né, da escola da minha filha, e eles estavam falando, né, referente ao uso do celular e coisa e tal, sobre a regra e tal. E eles falaram, olha, a gente está vendo grandes impactos na vida das crianças, né? E, inclusive, hoje já tem o CID, né? Que é a doença, já se tornou uma doença. Então, olha como é que modificou essa sociedade que agora está na era da tecnologia. O CID é o Código Internacional de Doenças. De doença, se tornou uma doença. Então, além de impactar nessa questão da razão e da emoção, onde que a pessoa precisa parar para poder se desligar, né? Também vem essa outra questão que você está falando sobre a comunicação, porque quando você fica muito tempo no telefone, em tecnologia, computador e etc., você não consegue dialogar com o próximo, você tem dificuldade. Hoje eu mesmo falo, eu escuto os áudios de WhatsApp tudo na velocidade 1,5. E quando eu vou conversar com alguém que eu tô acelerada com coisas para resolver do trabalho e a pessoa fala devagar, a minha vontade era de clicar na velocidade 1,5. Entende? Porque tá projetando isso na nossa cabeça. A gente tá vivendo acelerado o tempo todo. E aí a construção dessa sociedade, ela tá ficando muito, assim, diferente do que era. Onde que antes sentávamos todos na mesa, hoje ainda a gente senta. Na minha casa ainda senta. A minha filha, ela usa o celular apenas 3 horas, tem intervalo, e é só aplicativos que eu autorizo. E detalhe, que ela nem usa isso por dia, porque eu coloquei ela para ter uma vida mais ou menos do que eu já tive. Que eu moro no bairro onde as ruas são sem saídas, então tem outras crianças, e nisso ela faz o que? Ela brinca, sobe em árvore, em goiabeira, brinca com outras crianças e interage. E aí eu vejo a diferença, querendo ou não, eu vejo a diferença dela conversando com outras crianças que só jogam joguinho no celular. As crianças que só jogam joguinho no celular, elas têm dificuldade de conversar com a Melissa, que aí ela já é desenvolvida, né, assim, na parte de fala tudo, mas é exatamente essa questão. A tecnologia hoje, ela mudou a sociedade e ela está trazendo sérias consequências, tanto na parte da medicina, como doença, quanto na parte de conversar, de dialogar. E aí esse diálogo está exatamente também na questão dos casais. Porque quando você chega em casa, né, diversas famílias acabam que ficam o tempo todo ali na rede social, né? Então você não vive, você tá sobrevivendo num mundo que não existe e que nem é seu. Eu posto na minha rede social coisas que já aconteceram, entendeu? Eu não posso, se eu estou aqui, eu não posso que eu estou aqui agora. Eu posso depois, né? Bem depois. Então, eu passo a postar aquilo que eu vejo que as pessoas, o que as pessoas vão ver daquela rede social, entende? Então, é exatamente isso. Igual você vê lá, a Virgínia, né? Virgínia é casada com o filho do Leonardo. Ela criou uma rede de produção ali de ganhar. Hoje ela é uma das mulheres bilionárias do Brasil. E é tudo tecnologia. Então ela posta toda a vida dela. Só que as pessoas acabam acreditando que a vida é tudo aquilo que posta. Só que não, né? Eu falo assim, nós somos humanos, né? A gente tem emoções, nós temos sentimentos. E ali eles postam um personagem na qual que eles querem que você acredita. E as pessoas que ficam o tempo todo na tecnologia, elas acham que, inclusive, a vida delas tem que ser daquele jeito. Tem que ter filtro.
E aí acabam até brigando com a própria família, porque não consegue entender por que não consegue ir lá viajar para Disney ou comer aquele prato chiquérrimo, que não sei o quê, entende? O que antigamente, eu falo assim, ó, igual quando eu era criança, eu passei muita necessidade na minha vida, de chegar a passar fome. Então, quando via o programa da Xuxa e tinha aquela mesa farta, eu falava assim, gente, eu ficava encantada, mas morrendo de vontade. Hoje o impacto disso tudo é não me falta mussarela na minha mesa. Porque eu sempre quis comer algo e nunca tive condições. Hoje eu tenho condições e eu tenho algo na minha mesa. As pessoas de hoje, elas já não vão sofrer, tá? Porque a inflação tá alta e se tá vendo que aqui em Pouso Alegre tá gerando muito emprego, tem muito emprego, né, aqui na nossa cidade, porém o Brasil tá sendo afetado, né? Então você vai ver que vai ter muitas pessoas desempregadas, passando necessidades. Mas ainda assim, as pessoas estão nesse equipamento aqui e não vivendo a vida delas, e sim a vida do próximo. E a vida do próximo que eles vendem para você através das redes sociais, que muitas vezes não existe. Já que você falou da questão da economia, nós precisamos movimentar a economia de Pouso Alegre. E se você está em Pouso Alegre ou região, passe na Matos Calçados. O Wellington, ele é fantástico, ele vai te atender. Se você chegar lá e falar que ouviu falar da Matos Calçados no podcast, ele vai te atender com um sorriso maior do que o dia a dia dele. E eles estão com uma super promoção. Lá eles têm sapatos, eles têm malas, eles têm acessórios, têm relógios. E este mês você concorre a um Pix de R$ 500 ou então a uma caixa surpresa. Você é quem decide lá na hora. Então, passou por Pouso Alegre e região. Em Pouso Alegre nós temos 2 endereços e nas cidades circunvizinhas também. Matos Calçados, não deixa ninguém a pé. Ah, então olha aí, ó. Dia das Mulheres, já pode ver uma promoção para nós, né? Nós Exatamente. amamos. Não, quem movimenta a economia desse país somos nós mulheres. Porque, nossa, os homens, ó, Pra trocar de roupa e para comprar um sapato é uma vez no ano, não é verdade? Não, mas aqui pra gente, enquanto tá funcionando, tá valendo. Wellington, ó, atende o clamor da Jaqueline aí, hein? Promoção pro Dia das Mulheres, hein? Mas aí, pastor, sobre essa questão de que a gente está conversando, de que houve uma mudança, e essa mudança é perceptível, só que muitas vezes as pessoas não querem entender. E eu costumo dizer que, inclusive a Ana Clara, minha filha, lembrou dessa história hoje. A vida ensina, não obriga a aprender, mas cobra depois. É. A vida ensina, não obriga a aprender, mas cobra depois. O que a gente pode começar a falar assim para juventude? Você é jovem, o pastor também é jovem. Obrigada, porque... Certo? O que a gente pode falar para essa juventude que está começando aí o seu casamento? Deus. Falta Deus. Falta as pessoas se voltarem para o seu Criador. Então, se eu tenho um iPhone na mão e ele deu um problema, eu não vou em qualquer assistência técnica. Eu não vou em qualquer peça. Tenho uma autorizada para isso. As pessoas estão esquecendo de quem fez eles. E não se volta a ele para arrumar, justamente. Pirou o cabeção? Quem fez a sua cabeça? Quem te criou? Então, essa sociedade, a família, jovens, estão precisando de Deus. Porque eles estão crescendo, aceitando qualquer coisa. Parece alguém falando assim, ó, poxa, é legal colocar uma flecha aqui e ela sair aqui. Eu falo assim, eu não tenho compromisso, eu não sei quem fez isso aqui, não sei para que eu vim no mundo. Eu não sei nem minha identidade, não sei... De repente essa pessoa nasceu numa família desconfigurada e a Bíblia diz que antes de você ser gerado no ventre, ele já conhecia o teu nome. Amém. Ele já te chamava pelo seu nome. Sabia disso, Jaqueline? Antes Belezinha. de você ser gerado no seu ventre. Então, quando você não busca a fonte... Não só sabia como eu creio. Amém. Quando você não busca essa fonte,
você não tem um propósito de vida. E a pior coisa são os seres humanos que estão vivendo sem propósito nenhum. Tristeza. Às vezes eu estou dando aula e um adolescente olha para mim e fala, e aí, você vai estudar o quê? Quer fazer o quê? Não sei. Não sei para onde eu vou, não sei o que eu vou fazer. Esses dias eu conversei com alguém que estava fazendo uma faculdade porque o pai gosta daquilo. E falou assim, bem, como eu não sei o que eu quero da vida, eu vou, como se diz, agradar meu pai. Concretizar um sonho dele, de um doutor na família. Que doutor vai ser esse? Essa que é a questão. Então, quando você se resolve aqui, tudo na sua vida muda. Quando você se resolve aqui, você não tem carência. Você não tem carência de... Você não quer viver de filtro, você mostra a sua cara. Você mostra a sua cara. Eu entendi isso, e eu não estou falando nada de uma utopia que eu nunca vivi. Com 18 anos, eu era o cara mais tímido da face da Terra. A minha primeira, não digo nem namorada, mas sei lá, uma ficante, foi ela que me pediu em namoro e eu tinha coragem. Já teve dias de eu sair da sala de aula e ir para o banheiro para torcer minhas peças íntimas, minha cueca. Porque eu transpirava muito, 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 muito. De bica, assim, de cair, por causa da timidez. Não. Eu não tinha espinha, a espinha me tinha. Eu era complexado, porque eu era negro, porque eu era magro, porque eu era isso, porque eu era aquilo. No dia que eu me resolvi, o mundo, eu vi que não tinha nenhum problema no mundo. Aí é isso que eu prego hoje, para que essa geração busque o seu Criador e que essas pessoas, inclusive quando nós começamos, você estava falando da sua dificuldade, né, no campo político, não se muda lá em cima, muda na base. E aí vem a educação, aí vem de volta ao lar, vem de volta à mesa, e todas essas coisas que nós citamos aqui aos pouquinhos. Se você juntar tudo, é isso que a sociedade precisa. Eu só vou respeitar uma mulher quando eu souber quem é o meu pai. Deus é amor, você entendeu? Então, se eu não creio em nada, se eu sou uma pessoa... Eu conversei com uma pessoa esses dias que falou, pastor, já experimentei tudo, já tomei chá do Santo Daime, já fui para tudo quanto é coisa que você possa imaginar. E foi citando as religiões, seitas e uma série de coisas que tinha passado. Nada preenchia. Por quê? Porque tem um vazio na alma. E esse vazio só é preenchido com o próprio Criador. Aí eu volto a dizer, está faltando peça? Vai na autorizado. E o autor da vida chama-se Deus. Chama-se Jesus Cristo, que veio e morreu por nós. Amém. E as pessoas não levam isso. Tudo isso que eu falei aqui, pode ser que alguém que esteja ouvindo fale assim, poxa, mas volta a falar de política, volta a falar daquilo, volta a falar daquilo que é muito mais interessante. Que é um confronto. Quando você fala da sua raiz, aquilo te mexe. Uhum. E é isso que eu procuro passar para a Alicia, minha filha, para a Ellen, que já casou. Enfim, são valores que lá na frente fazem a diferença. Quando você sabe quem você é, você não precisa de homens para dizer o que você é. Você não precisa nem de uma mulher para dizer o que você é. Você vai ser aquilo que Deus sonhou que você fosse. E o ponto principal, que aí eu fecho essa parte, é o quê? Estão indo meninos para o casamento. Se você que está me ouvindo, mulher, casar com um filho, você vai sempre ser a mãe. Se você que está me ouvindo, homem, casar com uma filha, você sempre vai ser o pai. Então, o que está faltando é casar com um homem e casar com mulher. Você entendeu? Porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, os dois juntos serão uma só carne. Não adianta. Aquilo que Deus instituiu pode ser no Antigo Testamento, pode ser no Novo Testamento, funciona da mesma forma. Então, quando você funde a carne, por exemplo, nesse carnaval, quantos homens deixaram a família e foram para lugares
tiveram contato com várias mulheres. A Bíblia fala de aliança de sangue. Uhum. Isso que eu estou falando, deixará o homem seu pai e sua mãe, e une-se à sua mulher, e serão uma só carne. Esse une-se-á não é o casamento, estou junto, estou morando junto. É justamente o ato. É conjunção carnal. É o ato sexual que vai gerar o que nós chamamos de uma aliança de sangue. Tem gente que faz aliança com todo mundo e leva para casa, para o celular, várias alianças. E pesos de outras pessoas, você nem imagina. Então, é disso que eu falo, e às vezes as pessoas têm isso como a pior burrada da vida. Quando você vê o seu esposo, de repente, se deformando, ele não tinha isso. De onde que gerou isso? Ela não tinha isso. Poxa, são essas alianças que são feitas. Então, deixa eu fechar. Se você começar a entender sua identidade em Deus, procurar Deus, não religiosamente, né? Como as pessoas... Ah, pastor, como que eu faço então? Não estou falando de religião, não estou falando de placa. Estou falando da religião, significa religar, né? Então, é trazer aquele homem caído, né? O Adão, e religar novamente. É aquele fio que está descapado, que precisa ser religado. Aí você começa a ter contato. Aí você começa a entender. Pastor, eu vi que o senhor trouxe aí uma lembrança para registrar sua passagem aqui pelo podcast. O que o senhor trouxe para a gente aí? A Jaqueline também trouxe? Trouxe um livrinho aqui. Vai te custar tudo. Que legal, que legal. Olha, vai ficar aqui no nosso acervo. Vai te custar tudo. Steven Lawson. O que significa seguir a Jesus? E vamos ver a Jaque. O que a Jaqueline trouxe para a gente? Eu trouxe uma peça que simboliza o jogo do xadrez. É a rainha. Falando em empreendedorismo feminino. A rainha, ela é a peça mais forte do xadrez, assim como a dama é a peça mais forte do jogo de dama. E a rainha, ela fica sempre ao lado do rei para proteger. E ela consegue movimentar no tabuleiro. E se o rei ficar desprotegido, é checkmate. Então, perdeu o jogo. Então, a rainha é como se ela controlasse todo o jogo. Adjuntora. Viu? Olha que legal. No jogo de xadrez, o rei anda uma casinha de cada vez. E ela não. Ela não. Ela já dá uma rodada vertical, por todas as áreas do xadrez. horizontal. Que legal, Jaqueline. Ó, parabéns. Essa é para todas as mulheres aí. Somos peças fortes. Com não só no jogo do certeza. xadrez, mas da vida. Com certeza. O homem é mole porque ele foi feito do barro. A mulher é forte porque foi feita do osso. É. Pastor, dá tempo daquela palhinha pra gente, de uma capela? Palinha. É? Ah, eu tô gripado hoje. Então vamos deixar mais Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Certo. Aí, a hora que o senhor terminar, o senhor faz uma oração pra gente, por gentileza. E aqui nós já encerramos essa nossa participação no podcast, mas aproveite para acompanhar essa palhinha com o pastor Jailson. Por favor, pastor. Vamos cantar. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. O meu Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei
Deus cuida de mim. Pastor, parabéns, pastor. Parabéns. Você que está aí nos acompanhando, gostou? Dê o seu like aí para a gente ver você aplaudindo o pastor. Pastor, quem quiser conhecer a igreja, endereço, horário de cultos. Eu estou pastor na comunidade evangélica Bethel Church, que fica lá no Jardim Olímpico, na rua Ana Guilhermina de Jesus, número 92. Tá? Os nossos cultos de final de semana, aos domingos, por exemplo, eu tenho 2 cultos, um às 17 horas e outro às 19 horas. Na semana, na quinta-feira, às 19h30. Certo. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Jaqueline, muito obrigado por ter vindo aqui nos abrilhantar com as suas palavras, com o seu conhecimento. E eu peço para o senhor fazer uma oração, já encerrando o podcast e colocando as pessoas também que estão nos assistindo, por gentileza. Nós estamos com mais de 640 pessoas ao vivo, pastor. Que bom. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite, né? Fiquei lisonjeado pelo convite, né? E você também que esteve nos ouvindo. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por cada um dos teus filhos que estão aqui conosco. Essas 600 pessoas, ó Pai, que são seus filhos, que precisam do teu carinho, do teu cuidado, e o Senhor sabe disso. Eu te agradeço pela vida da minha companheira que está aqui do lado. Eu quero orar para que tudo seja mais fácil e que ela entenda que aquele que dirige, que aquele que guia é o Senhor. Eu quero profetizar nessa noite a bênção pela palavra, tua palavra. Ó Deus, que vidas sejam abençoadas na vida material, sentimental, espiritual, profissional, em todas as áreas. Que as crianças sejam protegidas, que a família seja protegida e que o teu cuidado esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E aqui foi mais um Soltando o Verbo com Carlos Gonçalves.